Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael. Essa é a primeira aula do Cinesofia, que é um clube de cinema. Essa primeira aula, ela está sendo disponibilizada gratuitamente em versão completa aqui no YouTube. Eu acho que faz sentido que essa primeira aula seja assim, para que vocês conheçam o trabalho, conheçam a qualidade, tenham a noção do que é, do que se trata. Então possam decidir se é algo que te interessa ou não. E o propósito do Cinesofia é parecido com o da crítica de cinema, é de potencializar a experiência que essa obra cinematográfica causa em nós, né? E não é exatamente uma crítica de cinema, eu não vou oferecer aqui também uma visão encerrada, que encerra o filme. É a minha visão, né? Portanto, subjetiva, mas eu farei, na minha análise desse filme, uma articulação com alguns insights filosóficos e psicológicos. Eu acredito, e isso é grande parte do que a gente vai fazer no Cinesofia, que as histórias elas são ferramentas, elas são um meio de conhecimento, elas são fonte de conhecimento, um meio de aprendizado. E através de cada um dos filmes que a gente analisar aqui, eu vou estar sempre fazendo isso, eu vou estar sempre trazendo esse conhecimento dessas histórias, né, para que a gente possa usar nas nossas próprias vidas, né? E o filme que a gente vai analisar hoje é um filme chamado The Tender Bar, e ele foi traduzido para Bar do Oscilar. E normalmente eu detesto a tradução dos filmes porque muitas vezes os títulos não têm nada a ver. Mas esse ficou bom. O título, essa tradução, ela de fato, ela conversa com a história do filme. Esse é um filme de 2021. Ele foi dirigido por George Clooney, ele é estrelado pelo Ben Affleck e o Ty Sheridan. E é um filme chamado Coming of Age, né? Um filme de amadurecimento. Ele conta a história então de uma criança ou de um adolescente que tá passando por essa fase da vida, de amadurecer, né? De enfrentar a vida. E a filosofia desse filme, né? O que esse filme passa pra gente, ele nos ensina sobre o poder da imaginação, né? De enxergar em um ambiente que talvez não seja tão favorável assim, possibilidades, né? Maneiras de sair dali, de transcender aquilo e de fazer mais e melhor daquele ambiente, né? E essa é uma capacidade realmente imaginativa, né? De ver algo, mas imaginar além. A partir daquilo ali, imaginar algo além, algo melhor, algo diferente, né? E isso também dialoga com a esperança. É um filme muito esperançoso, é um filme muito edificante, né? Não é um filme que trata apenas não são apenas coisas boas, não são apenas acontecimentos bons. A vida do J.R., que é o protagonista, ele não é uma vida idílica, muito pelo contrário. E essa é a grande sacada desse filme, né? Porque o filme acontece em um contexto onde as coisas não são favoráveis, né? Esse garoto, chamado J.R., o filme inicia com ele e a mãe dele voltando para a casa do avô. E a mãe volta com ele para a casa do avô depois de 5 meses sem conseguir pagar o aluguel. Então ela está voltando, para ela é uma derrota. E essa casa do avô é um local onde todos os integrantes da família voltam quando as coisas dão errado, né? Então existe já esse contexto desse tipo de família, né? Esse é o padrão daquela família. Nenhum dos adultos, filho desse avô, do J.R., conseguiram sair de lá. Querendo ou não, eles sempre voltam para casa, né? Então o filme, ele acontece nesse contexto. Não é um contexto favorável, mas mesmo nesse contexto, o filme, essa narrativa explora muito bem o potencial desse protagonista, né? E o amor que ele inspira nas pessoas e que ele tem pelas pessoas, né? Então o J.R. é esse garoto que começa voltando para a casa do avô, um retorno que a mãe dele não gosta. A mãe dele encara aquilo ali como uma derrota. Como ele mesmo fala na narração ali dessa cena, a casa significava coisas diferentes para ele e para a mãe dele, né? Para a mãe dele era algo que era um lugar para onde ela voltava quando tudo dava errado. Quando ela tinha alguma dificuldade financeira, alguma decepção amorosa. Então para ela era algo ruim, era uma derrota, né? Era um passo atrás. E para o J.R. não, para essa criança de 11 anos era
era ótimo, ele gostava de estar ali. Porque para ele eram pessoas novas, né? Tinham pessoas diferentes, tinha movimento. Mesmo nesse contexto que não é um contexto tão favorável, que era um contexto bagunçado. Nessa primeira cena dele na casa a gente vê isso. É um jantar cheio de pessoas, as pessoas falando e gritando. Mas mesmo naquele contexto, o J.R. enxerga algo bom ali. E essa dualidade entre ele e outra pessoa desse meio, por exemplo, a mãe dele, é deixada clara também no filme, porque já nessa cena, quando ele chega em casa, né, no final da noite, nós temos uma outra cena, então, que é a mãe dele chorando no quarto, na cama do quarto. Portanto, se sentindo mesmo derrotada. Né? E o J.R. chega ali, e ele chega com, enquanto a mãe dele está chorando, ele chega com um sorriso no rosto, e ele fala, eu gosto daqui. Tem muitas pessoas, eu gosto de pessoas. Então a percepção dele é completamente diferente, a visão de mundo dele é completamente diferente. Ele tem essa capacidade de sempre enxergar o melhor, de sempre enxergar novas possibilidades, de imaginar algo melhor, de transcender aquele ambiente em que ele está, de aproveitar o melhor, de absorver o melhor e fazer com que esse ambiente se transforme. E ele provoca isso. Né? E essa visão do J.R., ele mantém, ele carrega isso por toda a vida dele, porque o filme também nos mostra, são duas fases da vida dele, tanto ele criança quanto ele entrando na faculdade e passando pela faculdade, o primeiro emprego. E a gente tem isso também mostra no primeiro flerte dele, na primeira namorada dele. Ele chega, então ele já está na faculdade, e ali tem uma mulher que é uma mulher de status na faculdade, uma mulher bonita, ela sai com caras ricos, né? Então ela está num contexto completamente diferente do dele. E a gente tem uma cena que na primeira interação dos dois está o J.R., dois amigos dele, são os colegas de quarto dele. E tem essa mulher, ela chega e eles abordam ela, né? Um amigo dele aborda ela, mas o amigo dele não consegue seguir a conversa e o J.R. aposta em uma conversa com ela. Então ele dá em cima dela, ele flerta com ela, mesmo sabendo que, como ele mesmo começa nessa conversa, né, a mulher diz para ele, a Sidney diz para ele, acho que você está na minha classe, você é da minha classe. E ele diz brincando, eu duvido muito. Ele está falando aqui de uma classe social, de uma classe de status mesmo, né, ele fez um elogio a ela, mas ele fez isso de maneira com muito bom humor. Então ele aposta nisso, ele vê ali uma situação que não é favorável, né? Outras pessoas não fariam aquilo, como os amigos deles não fizeram, inclusive amigos que tinham condições melhores do que ele, que talvez estivessem ali, que fossem, seria mais sensato para eles do que foi para o J.R., mas ele faz. Então ele sempre carrega essa visão de fazer das coisas mais do que elas são, de pensar que as coisas são mais do que elas são, que é uma frase que inclusive a Sidney, com quem ele tem um caso, um namoro, diz pra ele em um determinado momento do filme. Eles estão indo passar o Natal na casa dela e o J.R. tá ali no carro enquanto ela dirige e ele tá olhando pra tudo maravilhado e ela pergunta o que tá acontecendo. Eu estou em Connecticut, que é uma cidade, né, é uma cidade diferente que ele não conhecia. Ele estava com ela, ele estava num carro, ele estava indo para a casa dos pais dela. E tudo aquilo para ele era fascinante, era novo, era maravilhoso. E ela diz isso para ele, eu nunca vou te treinar para fora disso. Né? Para fora do quê? Ele pergunta. De pensar que as coisas são mais do que elas são. E essa é a grande qualidade do J.R. e é uma qualidade que ele carrega por toda a vida dele, desde criança até jovem, até o final do filme, a atitude final que ele toma. Então, esse potencial que ele vê nas coisas é o potencial que ele mesmo tem. E isso também fica muito claro pelas relações que ele tem com os outros personagens do filme, que são os familiares dele. Né? Uma coisa que fica muito evidente, até mesmo na forma como todos ali olham para ele. Né? Quando ele chega nessa casa do avô dele e ele começa a conviver nesse ambiente, então ele tem lá o avô, ele tem a avó, ele tem o tio, ele tem os amigos do tio. O filme deixa isso muito claro. Toda vez que eles estão olhando para o J.R., ele está fazendo alguma coisa ali enquanto criança, eles olham com um sorriso no rosto, eles olham para ele de uma forma amorosa.
Então eles veem nessa criança um potencial, eles evidentemente enxergam um potencial nela. E em consequência disso, né, o J.R. ele inspira o potencial daqueles que estão ao redor dele. Inclusive, até mesmo o pai dele, com quem ele tem uma relação conflituosa, o pai dele deixou ele e a mãe dele, então ele não tem uma relação com o pai. Então é o grande vilão da trama, né? É o dragão que ele precisa vencer, que ele precisa derrotar. Mas na cena inicial, enquanto o J.R. ainda é criança e ele se encontra com o pai, até o pai dele, que é essa pessoa completamente asquerosa nesse filme, até o pai dele, em alguma medida, da maneira dele, o trata melhor, né? Ele olha para ele com alguma afetuosidade, né? Com algum sentimento, a gente vê isso. Então, mesmo nesse personagem, que é o pior, isso se estende também, há outros momentos no filme que é assim, o pai dele tenta alguma reaproximação, então mesmo o pai dele, que é o pior personagem da trama, ele está sempre tentando. Então o J.R. ele inspira esse potencial nas pessoas, né? E isso se relaciona diretamente com o amor. Porque quando somos amados ou quando amamos alguém, e nós sabemos disso, ou pelo menos os mais afortunados entre nós sabemos disso, aquele olhar que nos ama, ele é capaz de enxergar para além das nossas deficiências e das nossas insuficiências e falhas, e de enxergar não só apenas as qualidades, mas enxergar as qualidades e enxergar o potencial nessas qualidades, e acreditar, portanto, de ter fé e ter esperança que com essas qualidades que são as nossas e que por vezes para a gente mesmo está muito distante, a gente está muito perto de nós mesmos para enxergá-las, essas pessoas que nos amam, elas enxergam melhor do que a gente, elas acreditam em nós. Então, aqueles de nós que tiveram a sorte, né, de ser visto por esse olhar de quem ama, sabe que isso inspira o potencial. E desde Viktor Frankl, um psicólogo, o criador da logoterapia, que ele falava sobre isso, o amor, junto com o sofrimento e com o trabalho, ele era uma maneira que o ser humano tinha de se realizar enquanto pessoa, de alcançar a autotranscendência, de ser algo para além dele mesmo, exatamente por essa relação que o amor tem com o potencial, porque aquela pessoa que te ama, ela te enxerga, não por aquilo que você é naquele momento, exatamente, mas também por isso, mas por aquilo que você poderia ser. E essa mesma ideia de potencial e a relação do potencial com o amor, eu me lembro que está na série do Hannibal, a série Hannibal, não o filme. E a série conta a história de Hannibal com Will Graham, que é um cara do FBI, e ele tem uma disfunção empática, e esse Will Graham ele consegue, então, pensar como serial killers pensam. Ele consegue entender a mente daquelas pessoas. E o Hannibal se aproveita disso. E ele enxerga o potencial, portanto, no Will de ser ele mesmo um serial killer. E ele fala sobre isso. Na série, o próprio personagem Hannibal ele fala sobre essa relação entre amor e potencial. É claro que a visão dele de amor e potencial é completamente deturpada. Mas isso fica muito claro pra gente, né? Tanto para aqueles de nós que viveu isso, né? E que vivemos isso, e em toda a tradição filosófica, em toda a tradição, isso é uma relação direta entre o amor e o potencial. E isso é muito claro no J.R. A gente tem uma cena onde o avô dele, que é essa pessoa enrijecida, né? O cara que ele se ressente porque ele precisa cuidar da família dele toda, e todo mundo, os filhos dele, não importa a idade, já adultos, já com filhos deles próprios, estão sempre voltando para a casa dele. E numa determinada cena, na escola do J.R., ele é criança, existe ali, chega algo parecido com o Dia dos Pais, então, um café da manhã com os pais, onde as crianças tinham que levar os pais. E o J.R. não tem pai, então ele fala ali com a professora que não dá para ele, que ele não tem pai para levar. E
quando ele volta para casa, ele conta essa notícia, e a cena é muito bacana, porque ele está na cozinha falando isso, né, pro tio dele, pra avó dele, pra mãe dele, e o avô dele está sentado na mesa, e ele está ouvindo a conversa. E em dado momento, então, o tio dele pergunta, o tio Charlie dele pergunta pro avô, pro pai, né? Por que você não leva ele? E o avô dele já estava dando a entender que era exatamente isso que ele faria. Então, esse personagem, que é um personagem enrijecido, né? Um personagem que a própria mãe do J.R., filha dele, diz que é mesquinho com o amor, né? Que tem essa dificuldade de demonstrar sentimentos. Pelo J.R. ele demonstra, né? E a cena mostra ele se arrumando todo e se vestindo, né? Como há muito tempo ele não se vestia. E, de novo, mais uma vez, o J.R. inspira o potencial dos outros, através do potencial dele mesmo e do amor que ele tem pelo seu meio, por todos do seu meio, e por todas as pessoas, e todas essas pessoas, pelo amor que elas têm por ele, elas agem melhor, elas se tornam pessoas melhores. E o avô o leva para esse café da manhã, e nesse café da manhã ele mesmo fala, olha aqui, ele está conversando com a professora do J.R. e fala, esse menino é o primeiro que tem a chance de sair da minha casa por meio das suas próprias habilidades. Então essa relação do potencial é muito clara. O próprio tio Charlie, que é o tio do J.R., e a relação dos dois talvez não, com certeza, a relação mais importante no filme, é a relação desse tio com o J.R. E o tio Charlie é outro que mora na casa do avô, mas ele é dono de um bar, ele lê, ele gosta de literatura, mas cara solteiro, não tem filhos, ele mesmo, e ele vê ali no J.R., ele vê esse potencial dessa criança e ele começa a assumir uma figura paterna para ele, né? Ainda que isso nunca tenha sido, em um dado momento é dito explicitamente, mas não existe esse diálogo entre o tio e o J.R., onde eles falam sobre isso, mas ele assume essa figura paterna. Então você tem um sujeito que não é casado, que não tem filhos ele mesmo, que ainda vive na casa do pai, e é dono de um bar, né, e bebe, enfim. Mas ele assume essa posição, essa figura paterna, e ele começa a ensinar J.R., né? Tem uma cena, logo no iniciozinho ali, ele tá no bar com o J.R. e ele começa a ensinar pro J.R. as ciências masculinas, né? Hoje muitas pessoas iriam dizer que é a masculinidade tóxica. Eu acho que é absolutamente lindo que ele vai ensinando ali. Porque ele fala de coisas simples, ele fala de como você coloca a sua bebida no bar, onde você guarda seu dinheiro, você cuida da sua mãe, você nunca, jamais bate em uma mulher, se você não sabe beber, se você não aguenta beber, não beba. É uma cena simples, mas é muito poderosa. Isso é um imaginário de uma criança que está sendo formado de uma maneira divertida, né, e com muita boa vontade por parte do tio dele. E esse tio, ele cumpre junto com os amigos dele e com um bar, né? O J.R. está sempre nesse bar, né? O bar do Oscilar, ele está sempre nesse ambiente do bar. E as pessoas que frequentam esse bar, que são outros homens, eles têm essa função de iniciar o J.R. numa vida adulta, né? São os ritos iniciáticos, os ritos de passagem, na verdade, da mitologia, né? Que tribos primitivos têm ainda hoje, quando um garoto de uma tribo caçadora se torna homem e se torna ele mesmo um caçador, ele passa por essas coisas. A gente vê isso de alguma maneira, tá? Esse rito de passagem, né? Esses homens que estão iniciando o J.R. na vida adulta, né? E a vida dele não é uma vida de plena ascensão. As coisas não vão dando sempre certo para o J.R., muito pelo contrário. Ele, como a gente já falou, ele vem de um ambiente não muito favorável, mas ele tem essa capacidade de enxergar as possibilidades, de ver o melhor das coisas. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse amparo, ele não está imune, né, das decepções e das dificuldades. Então quando ele chega na faculdade, por exemplo, então a vida começa a testar ele, né? É o teste dele, é o teste inicial, fora de casa, fora do ambiente da casa dele.
Um ambiente pro qual, aliás, todas as pessoas do meio dele o dizem para ir, né? Fica muito claro isso no filme. As pessoas estão sempre exortando o J.R. para fora da casa, porque eles querem que ele cumpra esse potencial, que ele realize esse potencial que ele tem. E quando ele chega na faculdade, ele consegue passar, ele é o primeiro que, depois do avô, ele é o primeiro que consegue entrar numa faculdade, ele é aceito em Yale, uma faculdade muito famosa lá, muito grande lá nos Estados Unidos. Mas quando ele chega, então ele começa a ser testado. Ele vê que as coisas começam a, de novo, né, ir contra ele. Ele começa a ter decepções. Mas, como eu disse no início, o filme é um filme muito edificante. Não é um filme que, apesar de mostrar o lado ruim, para o protagonista ter essa visão, a narrativa do filme dialoga com essa visão. Ela está em conjunto com essa visão do protagonista de ter esse olhar para as possibilidades, esse olhar positivo para as coisas. Então o filme tem uma sensação muito clara, ele passa uma sensação muito clara de movimento. As coisas estão sempre acontecendo, tem sempre algo depois. Então não importa qual momento ruim esteja acontecendo agora, tem sempre o próximo dia. E isso é dito explicitamente, isso é mostrado em várias cenas. O filme começa com o J.R. e a mãe dele dirigindo na estrada com o carro, então eles estão a caminho de algo. O filme termina assim. Tem toda cena toda cena que algo ruim acontece, ela é pontuada ou por humor, ou por algo bonito que acontece logo após. Então existe essa relação de mostrar assim o sofrimento, de mostrar assim as coisas ruins, mas de sempre enxergar o positivo naquilo ali, de ter essa perspectiva de que amanhã é um outro dia. Não importa a dificuldade de hoje, amanhã é um outro dia, algo melhor pode acontecer. E isso é muito valioso pra gente, é uma lição muito poderosa pra gente. Porque quando a gente está em uma situação ruim, em uma série de situações ruins, é muito difícil a gente conseguir enxergar o melhor. É muito difícil a gente conseguir enxergar um próximo dia que seja diferente daquilo ali. Mas ter essa habilidade de acreditar, de ter esperança, de imaginar possibilidades novas e melhores e correr atrás delas e fazer o necessário para realizá-las e de fazê-lo com esperança, acreditando que pode dar certo, essa talvez seja a maior lição desse filme. É o que fica mais claro na narrativa dele. A gente tem uma criança que não vem de um ambiente favorável e que, quando começa a viver a sua vida, tudo vai dando errado, mas mesmo assim, é sempre essa sensação de movimento. É sempre essa sensação de que tem algo melhor logo ali na esquina. Tem algo melhor logo ali em frente. Tem uma cena muito engraçada quando ele chega na faculdade, ali nas primeiras noites com os colegas de quarto dele. E um dos amigos dele, o Wesley, o J.R. estava reclamando porque ele não conseguia escrever, porque ele estava ali estudando literatura, então ele estava lendo todos os grandes do Ocidente, e ele via que ele não era capaz de escrever nada, ele se sentia incapaz de escrever qualquer coisa próxima daquele nível. E ele fala, eu estou aqui por sorte, eu entrei em ele por sorte, não tem o menor cabimento eu estar aqui, isso aqui foi pura sorte. E esse amigo dele, o Wesley, que é um rapaz rico, né, um rapaz de uma outra condição financeira, de outras condições de vida, e ele diz para ele de maneira muito cômica, ele fala, cara, todos nós aqui somos sortudos. Né? E ele usa a expressão Lucky Sperm Club, que é todos nós fazemos parte do clube dos espermatozoides sortudos. Ou seja, milhões de outros poderiam estar aqui e não estão, mas nós estamos. E essa visão é a visão do filme. Porque não interessa o que está acontecendo, não interessa qual a dificuldade, não interessa qual o sofrimento. As pessoas estão vivas, as pessoas estão ali. Todas elas têm sorte por estar vivas. Todos nós temos sorte por estar vivos. Então, em alguma medida, todos nós somos sortudos. Todos nós temos esse presente que é a vida. Então, não interessa as dificuldades, não interessa o sofrimento. A gente tem sempre essa oportunidade de exatamente por estar aqui, de fazer algo melhor desse sofrimento. E a narrativa do filme pontua isso muito bem. Todo sofrimento ele é pontuado por bom humor, ou por essa sensação muito clara de movimento, de que tem algo após, algo a seguir vai acontecer e pode ser melhor. E o J.R. nunca perde a esperança nisso.
Que é engraçado também a gente notar que existe uma relação entre o sofrimento e o êxtase. E a mitologia, a religião, elas tratam disso muito bem. Porque quando a gente se depara com um sofrimento muito grande, uma catástrofe natural, a morte de alguém próximo, naquele momento tudo aquilo ali é muito doloroso. Mas esse sofrimento nos abre o olhar para o oposto do sofrimento. Quando a gente entende a fragilidade da vida, e o quanto tudo aqui é passageiro, e o quanto tudo aqui é efêmero, então a gente valoriza tudo isso. Então existe essa relação entre o sofrer e ser feliz, de encontrar nesse sofrimento os motivos para ser feliz, porque existe o outro lado. É exatamente nessa fragilidade, é exatamente nesse sofrimento, é exatamente nas dificuldades e de ser algo tão passageiro é que está o valor desse sofrimento e dessa vida, e de estar aqui. E o J.A., sabendo disso, ele vai seguindo a vida dele, e ele consegue se formar na faculdade. E aí as coisas, de novo, mesmo ele tendo um sucesso por um lado, ele ainda assim ele enfrenta dificuldades. A graduação não o satisfaz como ele imaginou, como ele pensou que satisfaria, porque ele entra na faculdade porque a mãe queria que ele fosse escritor, mas na verdade o que ele sempre quis ser foi escritor. Na primeira cena, na mesma cena com o tio Charlie, onde o tio ensina para ele as ciências masculinas, o tio dele tem o bar do tio chama The Dickens, inspirado no escritor Charles Dickens, e é um bar cheio de livros, né? Nas prateleiras ali onde tem as bebidas também tem livros. E o J.A., nessa cena, ele vê um livro, ele pergunta: eu posso ler? É claro que você pode ler. Então o tio dele oferece um livro para ele e diz para ele, naquele momento: olha, se você lê muitos livros e se você for sortudo, talvez algum dia você seja um escritor. E foi isso que bastou para o J.A. tomar a decisão de que ele seria um escritor. Ele narra isso nesse momento. Naquele momento eu decidi que eu seria um escritor. Algo extremamente improvável, mas aquela criança que se permitia inocentemente imaginar, que não sabia o quão improvável aquilo era, o quão difícil aquilo seria, que se permite imaginar essa possibilidade para si mesma, ela toma essa decisão e contra a corrente, contra tudo, ela persegue isso. Então o J.A., quando ele gradua, ele finalmente consegue se graduar da faculdade, ele se vê insatisfeito. O lance amoroso que ele teve com a Sidney também dá errado, ele não fica com ela, e isso é mostrado de maneira muito cômica, mas não dá certo entre eles. Por mais que ele consiga um trabalho no jornal, e ele consegue um trabalho como jornalista, na verdade ele entra como um estagiário, uma espécie de estagiário. Quando ele chega no momento dele receber ali uma proposta oficial de trabalho, não, essa proposta também não vem. Então é uma série de crises e uma série de coisas que vão dando errado na vida dele. E isso culmina com o tio dele infartando, o tio Charlie infarta. E a gente tem essa cena que é a única cena que mostra algum acontecimento ruim de uma maneira mais estática. Aquilo está acontecendo naquele momento e não há naquela mesma cena, naquela mesma sequência, um vislumbre de algo melhor. Mas, no entanto, a conversa que ele tem com o tio dele naquele momento, depois de todas essas crises, depois de todas essas dificuldades, é a conversa que o alça para o maior voo que ele vai ter, para o maior conquista pessoal que ele vai ter, para que então ele finalmente consiga seguir em frente. Nessa conversa com o tio dele, eles falam sobre o pai do J.A., né? Um pai com quem ele nunca teve nenhum relacionamento. O pai dele o procurou poucas vezes, acho que antes dessa cena, nesse momento do filme, ele teve 2 interações com o pai, uma quando era criança e outra quando ele gradua na universidade. O pai dele liga para ele. Então ele não tem uma relação com o pai. E o tio dele, naquele momento infartado, ele percebe isso e ele diz para ele: olha, você precisa resolver o problema com seu pai, ou então você nunca vai sair disso. Isso que você quer ser escritor, precisa de uma estrutura. E para que a sua história tenha uma estrutura, você precisa resolver isso. Então, por mais que essa cena talvez seja a cena mais
onde o perigo está mais iminente, onde o sofrimento, na verdade, já está ali. O tio dele está numa cama de hospital infartado. Essa cena leva o J.R. pro ponto alto da jornada dele. E da mesma forma também, logo quando essa cena acaba, ele narrando, né, o J.R. vai narrando a história toda, ele conta que o tio dele recuperou muito rapidamente e tal. E de novo, essa decisão na escrita criativa ali, na hora de escrever o filme, na hora de montar essa narrativa, de não se demorar muito nesses momentos de sofrimento, né? Coisa parecida acontece em uma cena onde a mãe do J.R. descobre que está com um problema de saúde. É contado isso pra gente numa cena, tem uma outra cena onde o J.R. está escrevendo e ele conta, olha, minha mãe teve isso, mas ela fez uma cirurgia e ela se recuperou. E ele mesmo fala, não foi tão fácil quanto parece, mas isso não é mostrado pra gente. Então, existe essa escolha consciente dessa narrativa de não se demorar no sofrimento, de dar a ele a sua devida importância, mas de sempre olhar adiante, sempre olhar por depois, porque está a seguir, de sempre acreditar, de sempre mostrar pra gente que tem algo mais, tem algo além do sofrimento, tem algo depois do sofrimento. Então, quando o J.R. vai atrás do pai dele, finalmente, né, depois de jovem, aí ele o procura, o pai dele que é um alcoólatra, que nunca o procurou, que poucas vezes o procurou, mas nunca realmente quis ter um relacionamento com ele. E aqui a gente começa a ver o grande embate do protagonista, né? Esse é o trauma da psicoterapia, né? É algo que ele que havia passado ali na vida dele que até então ele não tinha dado a devida atenção. E agora ele precisa fazer, ele precisa encarar o pai dele, né? E o pai, na mitologia, por exemplo, ele é o primeiro inimigo. O pai é aquele que é o guardião da masculinidade, é aquele que, de alguma maneira, impede o filho de ser homem. Não impede, não necessariamente conscientemente, mas o filho precisa enfrentar o pai para que ele próprio possa se tornar um homem e viver a sua vida. Então a gente tem aqui, de novo, essa referência mitológica que está presente em todas as histórias, é a origem de todas as histórias. Esse primeiro inimigo, que desde o início da história acompanha o J.R., mas que ele, até então ele não tinha encarado. Não realmente, ele achava que ele poderia seguir a vida dele sem resolver aquilo ali, sem resolver aquele problema. E nessa cena com o pai dele, as coisas dão errado, evidentemente, o pai dele segue sendo um alcoólatra, e na casa dele já com outra mulher, J.R. tá lá na casa e eles começam a discutir e o pai dele agride a mulher. E uma cena também, a cena mais pesada, a cena onde algo ruim realmente acontece ali na hora, mais pesada que um infarto, né? Realmente mais pesada que um infarto. E nesse momento ele enfrenta o pai dele, nesse momento para ele é o suficiente. E é engraçado que o pai dele trabalhava numa rádio. E ele era, portanto, todo familiar, a família do J.R. e ele próprio se referiam ao pai dele como a voz, porque o J.R. não o conhecia. Era só essa voz no rádio, era uma voz que ele ouvia. E existe aqui uma sutileza simbólica, porque esse primeiro inimigo, aquilo que o impedia de seguir em frente, de realmente se tornar homem e se tornar um adulto e encarar a vida, era, portanto, essa voz. E todos nós conhecemos essa voz que diz pra gente que a gente não é capaz, que diz pra gente que a gente não tem o suficiente, que a gente não é o suficiente, e que a gente não consegue, e que aquilo ali é demais pra gente. E o próprio pai dele reconhece isso, olha, você tem a desculpa de ter um pai ruim, de ter um pai péssimo, então sua vida tá acertada. Você tem a desculpa perfeita, você não precisa ser bem-sucedido, você vai ter sempre a mim para culpar e tá tudo bem. E nós conhecemos essa voz. E nessa cena onde ele enfrenta o pai dele, o J.R. manda ele calar a boca. Ele cala a boca dessa voz, ele manda essa voz se calar. E ele não só faz isso, mas ele realmente resolve o problema. Ele liga para a polícia e tal, ele resolve aquilo ali. Ele tem, portanto, uma resolução mesmo do problema. E finalmente ele está pronto para seguir em frente. E nessa narrativa fica claro o que
O que fica claro em muitas narrativas, toda narrativa tem um ponto baixo. E desse ponto baixo vem o maior aprendizado do protagonista, ou o ponto alto do protagonista. E o J.R. ele veio de uma sucessão de crises. Ele veio de um ambiente não favorável, a faculdade que ele fez não era o que ele queria, a mulher que ele amava acabou sendo fruto de grande decepção e de grande frustração para ele. O trabalho que ele tanto queria no jornal naquele momento não deu certo. A reconciliação que ele buscava com o pai dele não aconteceu, mas ele encarou esse problema e ele resolveu esse problema. E todas essas dificuldades que o J.R. teve, de alguma maneira, o prepararam para a vida. Se ele tivesse sido aceito no trabalho como jornalista, ele provavelmente não teria procurado o pai dele, ele não teria resolvido o problema dele com o pai, e ele não teria seguido adiante com a vida dele naquele que era o sonho dele, que era o sonho de ser escritor. Se ele tivesse conseguido ficar com a Sidney, que é uma mulher que durante o filme fica claro que não gostava dele, que as intenções dela eram outras, ainda que ele tivesse conseguido, ele não estaria satisfeito, ele não estaria num relacionamento completo com aquela pessoa, porque ela não estava totalmente com ele. Então todas as dificuldades dele foram preparando o J.R. para esse momento. E o filme coroa isso tudo quando ele volta para casa e a mãe dele fala de uma proposta de emprego que ela recebeu. Então a gente tem a mãe dele, já essa mulher mais velha, a juventude dela já passou e ela viveu muitas e muitas dificuldades, teve problemas sérios de saúde, foi deixada pelo marido, teve que voltar para a casa do pai, mas nesse momento, mesmo já mais velha, ela tem esse respiro, né? Acontece algo positivo na vida dela. E o filme ilustra isso, ela, depois de todas as dificuldades, depois de tudo, ainda assim era possível. E aconteceu aqui algo bom. E a gente muitas vezes, de novo, a gente perde isso, da nossa perspectiva, a gente não enxerga dessa maneira. No momento de crise, a gente acha que só o que existe é o sofrimento, é só aquele problema. A gente não tem essa capacidade, que é uma capacidade mais própria da criança, de imaginar com inocência, de ter esperança inocentemente de que as coisas vão melhorar. E claro que não se trata de só ter esperança, mas de agir de acordo com aquilo ali, de agir para fazer com que aquilo se realize. E o filme deixa isso claro, o tempo inteiro o filme mostra isso pra gente, o quanto depois de qualquer sofrimento, não importa qual, ainda assim é possível algo bom. Nesse momento que J.R. volta para casa e ele recebe a notícia da mãe, a mãe conseguiu um emprego, então a vida dele, as coisas para ele parece que estão funcionando, né? Parece que está tudo começando, o ambiente para que ele siga em frente está se configurando de maneira mais ideal possível. E a gente vai caminhando para as cenas finais do filme, que é uma cena dele no bar com o tio dele. E ele está com as malas prontas ali, e ele conversa com o tio, e ele fala que ele vai tentar ser escritor, ele finalmente vai atrás do sonho dele, e ele está saindo de casa e ele vai perseguir isso. E aqui o tio dele dá um carro para ele, né? Dá o carro para o J.R. E esse é o presente mágico da mitologia, que o mentor dá para o protagonista. Tá aqui o que você precisa para seguir na sua jornada. Então esse é o presente que o J.R. precisava para seguir em frente. E o filme, de fato, o filme termina da mesma maneira que começou. Né? J.R. estava, na verdade não da mesma maneira, J.R. estava vindo de carro quando o filme começa, e depois ele está indo com o carro, mas sempre em movimento. Ele está indo em direção àquilo que ele queria, que era ser escritor. E é engraçado a gente pensar que o filme deixa muito claro essa relação também com a casa. Então o J.R. volta para a casa do avô, todas as pessoas ali da família dele sempre voltam para a casa desse avô. E mesmo quando ele vai para a faculdade e ele tem uma cena com a mãe dele, e a mãe dele está despedindo dele e tal, emocionada porque ele está indo e vai ficar distante, é a primeira vez dele fora de casa. Ele fala para ela: mãe, eu vou voltar muito em casa. E ela fala para ele: isso aqui não é a casa, isso aqui não é a sua casa. Não é sim. Ele insiste: não é. E esse tema, a relação com a casa, ele se repete. Quando ele chega na faculdade, a primeira cena dele em sala de aula é um professor de literatura falando sobre literatura ocidental.
que é toda ela uma derivação de dois textos, né, de duas obras literárias que são a Ilíada e a Odisseia, escritas por Homero. E o próprio professor diz isso, o próprio professor fala isso. Né? O tema da Ilíada e da Odisseia é o tema de retornar para casa. E isso, em ambas essas obras, acontece de maneira literal. Né? Na Ilíada, os personagens eles querem voltar da guerra para casa. Na Odisseia, a mesma coisa. O personagem ele quer voltar para a ilha dele depois da guerra e é toda a jornada que ele passa para isso. Mas aqui o que importa pra gente não é tanto a literalidade da coisa. E o filme deixa isso muito claro, porque a casa literal do J.R. é a casa do avô dele. Mas quando a mãe dele diz pra ele, essa aqui não é a sua casa, quando esse professor fala pra gente desse tema do retorno pra casa, quando o tempo todo os personagens ao redor do J.R. estão sempre exortando ele pra fora, sempre falando pra ele ir, vai pra faculdade, vai seguir sua vida, faz as suas coisas. Eles querem que o J.R. vá para casa. Mas essa sim, não a casa física dele, mas a casa dele no mundo, o lugar dele no mundo. O que é que ele precisa fazer? O que é que ele tem que fazer? Qual que é o sonho dele? Qual que é a vocação dele? Qual que é o que ele realmente quer? É ser escritor, é explorar esse potencial dele, é realizar esse potencial dele. Coisa que não estava acontecendo ali no entorno dele. Então as pessoas estão sempre falando para ele ir. E nesse momento, com o carro, ele está indo em direção à casa dele, mas a casa dele não é mais a casa do avô, não é a casa da criança J.R. A casa dele agora é o lugar no mundo, é o lugar que ele precisa ocupar, é esse potencial que ele precisa realizar. E nós também devemos buscar esse mesmo potencial. E quando a gente assiste esse filme que para mim tem uma história que é extremamente pessoal, ele se relaciona comigo de maneira muito pessoal, porque eu também, desde criança, eu via nos livros, eu via nos filmes, essa vontade de escrever histórias, porque eu sabia a importância que elas tinham para mim. Quando eu assistia um filme, quando eu lia um livro, quando eu jogava um videogame, eu vivia aquela história, eu estava ali. Então eu sempre tive essa paixão pelas histórias. Sempre foi o que eu quis fazer. Sempre foi o que eu quis fazer. Eu tentei várias outras coisas, algumas deram certo, outras não, mas eu sempre tive essa paixão, eu sempre mantive. Esse filme dialoga de maneira muito pessoal comigo por causa disso. É esse garoto que tinha um sonho de ser escritor e que passou por várias dificuldades e passou pela vida toda, mas nunca deixou de ter esse sonho e que finalmente foi atrás dele. Ele foi atrás do lugar no mundo dele. E às vezes nós sabemos que temos esse lugar e que não estamos ocupando esse lugar agora, nesse momento, mas em razão das dificuldades, em razão dos sofrimentos e das tentativas e das falhas, a gente deixa de procurar, a gente deixa de ir de encontro a essa nossa casa, esse nosso lugar no mundo. E esse filme mostra pra gente que está sempre em tempo, que não importa qual é a dificuldade, que não importa qual é o sofrimento, existe esse lugar que é o nosso e a gente deve ir atrás dele. O meu lugar no mundo, com certeza, é aqui. Dar essa aula, falar sobre esse filme, todo o processo de montar essa aula e de assistir esse filme as inúmeras vezes que eu precisei. Com certeza esse é o meu lugar. O prazer e a capacidade de estar presente nesse momento, como eu estou aqui, e gostando de cada segundo, com certeza esse é o meu lugar. E não é uma ode a mim mesmo, não estou aqui fazendo uma saudação a mim mesmo. Eu também falhei em várias coisas. Muitas coisas que eu tentei não deram certo, algumas deram certo. E assim como a graduação do J.R., quando deu certo eu vi que não era o que eu realmente queria. O que eu sempre quis foi isso. E aqui estou eu, estou iniciando esse projeto de Cinesofia. Talvez seja bem sucedido, talvez não seja. O meu objetivo agora é estar aqui dando essas aulas. É toda semana dar essas aulas. E eu estou manifestando isso de uma maneira, com a esperança de que isso se concretize, de que isso seja assim. E se eu sou capaz de fazer isso, se eu estou aqui diante de uma câmera, falando isso para quem for ver, se eu sou capaz de fazer isso, se eu sou capaz de fazer essa tentativa, então qualquer um é. Porque eu não sou especial. Eu falhei inúmeras vezes. Eu sou apenas tão especial quanto qualquer um de nós é, quanto você é. E o que há de especial em nós, seres humanos, é essa capacidade.
essa capacidade de não ser determinado pelo meio, essa capacidade de não se determinar pelo meio, pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, e de ser sempre capaz de enxergar algo melhor, de enxergar uma possibilidade melhor, de sentir que existe um lugar que é nosso nesse mundo, uma coisa que a gente quer fazer, que a gente ama fazer, e de ir atrás dela. Não importa as dificuldades, não importa em qual fase das nossas vidas. Isso a gente tem de especial. Essa capacidade de transcender um ambiente, de explorar esse nosso potencial, de acreditar. E a gente se esquece disso, né? A gente perde essa característica, que é uma característica, claro, de fato, mais apropriada para a criança. O adulto, quando adulto, a gente tem responsabilidades. A vida bate à porta. A gente tem dívida. A gente está muito consciente das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, das nossas deficiências e insuficiências. É difícil manter um olhar de esperança. É difícil se permitir imaginar. Mas a gente precisa recuperar essa característica de estar em contato e de enxergar esse nosso lugar no mundo, esse nosso sonho, essa nossa paixão, e de nos permitir imaginar caminhos possíveis para que isso se concretize. Isso é o que a gente tem de especial. Todos nós temos. Eu, você, qualquer um de nós. Isso é o que nos faz especial e é isso que a gente precisa perseguir. Na cena final com o tio Charlie, J.R. fala que vai começar, que vai seguir a vida de escritor, e o tio dele fala, bom, se você vai fazer isso, primeiro você vai ter que trabalhar, você vai ter que arrumar um emprego, e o que ele está dizendo aqui simbolicamente é, você vai precisar trilhar um caminho para ser escritor, não é apenas decidir. Então, esse é o seu lugar no mundo, é isso que você quer fazer, mas você precisa trilhar um caminho. E o J.R. responde para ele, eu não sei qual vai ser meu emprego, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual vai ser o meu caminho, portanto. E o tio dele diz para ele, bom, você está na América, escolha alguma coisa, escolha algum trabalho, escolha algo. E é isso que ele está dizendo, que a América, existe aqui uma questão contextual, a América é a terra da oportunidade, né? Tudo é possível. Então o tio dele diz isso para ele, o seu caminho está aí, ele é possível, ele existe, você só precisa escolher. E da mesma forma nós, se a gente sabe que tem esse lugar no mundo, e se a gente sabe que ele é possível, se a gente sabe que a gente pode ocupá-lo, existe um caminho para isso. Existe um caminho para isso. Talvez não seja claro para a gente agora. Talvez não seja claro para você nesse momento. Talvez você não saiba qual é esse caminho. Mas, se o seu lugar no mundo existe, e ele existe, se você é capaz de senti-lo, se você é capaz de sentir esse amor por algo que você quer fazer, dessa pessoa que você quer ser, dessa vida que você quer viver, então você também é capaz de persegui-lo. E ainda que você não saiba qual é o caminho agora, a gente pode não estar na América, mas a gente está vivo, né? A gente faz parte do clube dos espermatozoides sortudos. Então enquanto a gente estiver aqui, sempre vai haver uma oportunidade, sempre vai ser possível. Não interessa em qual fase da vida, não interessa quais as dificuldades, ainda é possível. É possível para todos nós. E embora não saibamos o caminho, embora você ainda não saiba, as oportunidades estão aí. Então assim como o J.R. foi instruído pelo tio a escolher algo, essa instrução ela vale para a gente também. As oportunidades estão aí. Por mais que a gente não a conheça agora, a gente não saiba qual é esse caminho, ele existe. E se a gente se permitir imaginar um caminho, se a gente se permitir fazer isso com esperança, com a inocência de uma criança, acreditando que é possível e fazendo o que é necessário para que se realize, o caminho vai aparecer. A gente está aqui, a gente está vivo, ainda é possível. E só o que a gente precisa fazer é escolher algo, escolher um caminho, escolher uma alternativa. Esse nosso lugar espera por nós para que a gente o ocupe. E a gente só precisa escolher um caminho. E é isso que a gente precisa fazer. Escolher algo.